Irmãos, aproveitando que estamos há bastante tempo assentados, vamos nos colocar de pé e lermos o texto da comunhão, 1 Coríntios. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor, queremos servir aos irmãos, mas antes eu quero ler com todos 1 Coríntios, capítulo 11. Texto conhecido, mas que domingo a domingo ele precisa ser ressignificado, no sentido de compreendermos a profundidade do que ele tem a nos dizer. O que é que a instrução, o que é que essa ordenança dada por Cristo tem a ver conosco, com a nossa comunhão, o que é que ela diz respeito, como devemos participar dela. É tudo isso que Paulo irá dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Preste atenção na leitura, ouça a palavra de Deus com atenção. 1 Coríntios 11, verso 23. Eu inicio lendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, ou portanto, a conclusão de Paulo, com base naquilo que ele já disse até o verso 26, é que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será réu do corpo e do sangue do Senhor. A implicação sobre nós: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não manda fugir. A ordem é que assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem compreender o significado do corpo, da igreja, da comunhão, do sacrifício, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, vejam o resultado da disciplina de Deus. Somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Se assentem, irmãos. Nós iremos servir a ceia, como temos feito uma vez a cada domingo, uma vez a cada mês, no domingo, no primeiro domingo de todo mês. Mas eu costumo sempre reenfatizar ou dizer aos irmãos que a gente nunca pode perder a essência e o significado do que vem a ser a participação da mesa do Senhor, sem considerar as implicações da participação na mesa do Senhor. E Paulo vai reenfatizar isso, vou deixar isso claro à igreja de Corinto, porque foi uma igreja que perdeu a essência do significado das mesas do Senhor, da ceia do Senhor. Pois se tornou uma igreja partida, uma igreja difundida, uma igreja cheia de questões a serem resolvidas dentro da comunhão cristã. Os pobres não se misturavam com os ricos, um era de Paulo, outro era de Cefas, outro era de Apolo. Aí havia um grupo mais espiritual que dizia que era de Cristo. Então uma igreja partida, uma igreja dividida, uma igreja cheia de problemas dentro da comunhão, mesmo assim estavam participando da mesa do Senhor, estavam se apropriando do pão, estavam se apropriando do vinho, estavam participando da mesa sem considerar as implicações dessa ordenança importante para a igreja e sem discernir o corpo, sem discernir a igreja, a comunhão cristã, sem discernir o que significa a igreja, o que é a reunião do povo de Deus, o que é a comunhão cristã.
E eles estavam participando de maneira irrefletida, de maneira precipitada, de maneira atabalhoada, de maneira atropelada. E Paulo então vai escrever um texto para dizer àqueles irmãos: primeiramente, a mesa é uma ordenança de Cristo. Não é invenção de Paulo, não é invenção de Pedro, não é invenção da igreja. A mesa é uma ordenança de Cristo, a mesa é de Cristo. Então, vocês primeiro devem considerá-la como uma ordenança do Senhor, que foi instituída no dia da Páscoa, na noite em que ele foi traído, ou seja, na noite em que ele estava ali participando com seus discípulos da Páscoa. Judas, o diabo, teve já posto no coração dele para trair a Cristo, para que o nome de Deus fosse glorificado em Cristo na cruz. Ele institui a ceia como um ato memorial, como uma memória a ser repetida até que ele venha e ser símbolo da comunhão daqueles discípulos que estavam sendo formados em volta de Cristo, do seu sacrifício perfeito, da sua morte perfeita. Então Paulo diz: ei, a mesa é a ordenança de Cristo. E nessa mesa tem o pão que simboliza o corpo, o seu corpo que foi partido, que foi traspassado, o seu sangue que foi vertido, ou seja, sangue aqui representa alguém que precisou morrer porque a aliança foi quebrada, e alguém que assumiu a nossa morte, carregou o nosso pecado, derramou o seu sangue no meu e no seu lugar, para que a nova aliança fosse instituída. Paulo diz: para que Deus se tornasse justo, pois ele justificaria o seu povo sem passar por cima da sua justiça, pois Cristo sofreria as consequências da justiça que foi quebrada a partir. Então Paulo diz: ei, tem corpo que representa a igreja, formada com base no sacrifício perfeito de Cristo, que é o seu sangue, que institui a nova aliança. Então, este corpo precisa ser compreendido por vocês, este sangue precisa ser compreendido como sendo o sangue que foi vertido na cruz por causa dos nossos pecados. Então, se é a ordenança de Cristo, se tem sangue como alguém que morreu para que a nova aliança fosse instituída, e este sangue representa o meu e o seu pecado, a minha e a sua vida, que precisava ser cravada na cruz, mas ele assumiu o nosso lugar. A pergunta de Paulo é: qual é a implicação disso? Paulo diz: por isso, aquele que come o pão como um simples pão, como uma simples refeição de a cada domingo ou uma vez no mês, como se aquilo não significasse nada para ele, ou aquele que toma o cálice como se estivesse numa mesa qualquer, numa mesa de qualquer refeição, tomasse qualquer vinho, sem simbolizar nada. Paulo diz: isso é participar de modo indigno, sem considerar o corpo como igreja, sem considerar o sangue como o símbolo da nova aliança, como vertido na nova aliança. Isso é se tornar tão culpado quanto aquela multidão que estava na frente da cruz dizendo: crucificam, que caia sobre nós e sobre os nossos sangue e sobre os nossos filhos o sangue dele. Vocês querem que eu livre ele ou Barrabás? Não, livre Barrabás e crucifique ele. Paulo diz: é a mesma coisa. Vocês estão sendo ou se tornando réu do corpo do Senhor. Agora ele diz: olha, examine-se. O verbo aqui é alguém que vai olhar para si mesmo profundamente, mas não é um exame subjetivo daquele que diz assim: ah, hoje eu estou bem, as emoções estão tranquilas, o coração está bem, minha mente está tranquila, acho que eu vou participar. O exame aqui é sob ou debaixo daquilo que Paulo já disse: o corpo é a igreja, o sangue é Cristo. É sob a verdade do Evangelho, sob o que significa tudo isso. Esse exame é um exame profundo debaixo do Evangelho. Como está a minha vida em relação ao Evangelho de Cristo? Como está a minha vida como membro do corpo de Cristo, como membro da nova aliança? Eu tenho estado em comunhão com Deus, com meus irmãos? Como está a minha vida com base na palavra de Deus? Como está? Agora interessante que Paulo diz assim: ao se examinar, fuja. Quem não estiver correto, fuja. Sai de espécie devagarzinho, sem o Tiago não vê. Enquanto o pastor baixa a cabeça, some. Agora Paulo dá uma ordem. Assim como
Ou seja, debaixo desse exame, como? Por quê? Irmãos, crente não tem prazer de andar na prática do pecado. O cristão sincero, ao se examinar, a sua atitude imediata é dizer: eu confesso os meus pecados, Senhor. Contra ti pequei, contra o meu irmão pequei, eu vou me reparar urgentemente antes de participar. Ele não foge. Como diz João, se dissermos que temos comunhão com Ele e não estamos andando na luz, somos mentirosos ou mentirosos. Andar é alguém que está praticando, vivendo um estilo de vida contrário à luz. Mas João diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós não podemos andar na prática daquilo que o levou à cruz. Ele propiciou, Ele morreu pelos nossos pecados, para que hoje tivéssemos vida. E com vida, e em vida, e na vida, andarmos na luz. Por isso Paulo diz: como dizia o pastor, se você não está preparado para cear, tu estás preparado para ir para o céu? Se você não está preparado para cear, tu estás preparado para cantar, para ouvir? Por isso a ordem do Paulo: coma. O crente come, mas come compreendendo as implicações profundas, se examinando, se reparando, se arrependendo. Aí ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, logo inverte. O símbolo da comunhão vai se tornar símbolo de juízo. Que coisa! Ou seja, aquilo que era uma reunião para melhor, Paulo vai dizer, vai se tornar para pior. Oxi. A mesa da comunhão será para o crente que não se arrepende, que não confessa, que não se repara. Quando ele pegar o pão, Paulo vai dizer símbolo de juízo. Quando ele pegar o cálice, vai dizer símbolo de juízo. Aí Paulo está dizendo: olha, eu vou mostrar a vocês que isso não é uma retórica para ameaçar vocês a participarem legitimamente. Não, eu quero levar vocês a pensarem. Olha, observe o que está acontecendo já no meio de vocês. Vê se já não é uma evidência clara entre vocês de que Deus já está se desagradando do comportamento de vocês. Fracos, doentes, não poucos que dormem. Olha a volta de vocês se Deus já não está aplicando a disciplina severa sobre vocês. Então, irmãos, a implicação no final é: se julgue. Julgue a você mesmo, analise, pense, reconsidere, se examine, participe. E é assim que nós vamos participar, de maneira legítima. Mas antes de orarmos pela ceia, você que nos visita, que congrega numa igreja que porventura não é de cunho reformado, mas se você está em comunhão com a igreja, com Cristo, se você sabe que Cristo é a única condição de você ser salvo, de que você não confia nos seus méritos, na sua obra, na sua justiça, você se acha alguém que se dizia desde a concepção totalmente depravado, mas a graça de Deus com misericórdia em Cristo é derramada sobre você. Em comunhão. Comunhão, se examine, participe. Nós iremos cantar agora A Começar em Mim, que é um canto que fala de comunhão, que fala de calor, de perdão, que fala de união no corpo. Nós iremos em pé cantá-lo. Logo após nós estaremos orando.
estamos aqui nesta manhã, reunidos, diante da Tua presença, Senhor, para mais uma vez, Deus, participar da mesa de Cristo. Participar deste sermão simbolizado através do pão e do vinho, que está aqui significando, Senhor, a obra perfeita de Cristo em prol de homens pecadores como nós. Aquele sangue que foi vertido na cruz por causa dos nossos pecados. Aquele corpo que foi traspassado por causa das nossas transgressões. Mas é naquele castigo que temos paz. Mediante o sacrifício de Cristo somos justificados, perdoados, aceitos, reconciliados, porque o Senhor fez com que Cristo se tornasse da tua parte para nós justiça, redenção, sabedoria. Ou seja, em Cristo nós encontramos toda a suficiência para as nossas vidas, Senhor. Em Cristo nós temos paz, em Cristo nós temos comunhão, em Cristo nós temos acesso a esta graça, em Cristo nós temos vida. Por isso nós te agradecemos por esta tão grande salvação e pela graça de nos fazer participantes dela, Senhor. Por esta misericórdia que foi derramada a nós que merecíamos o juízo, a condenação, mas o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Mas estamos aqui nesta manhã, Senhor, para confirmar a nossa comunhão com o corpo e com o sangue, para reafirmar que aquela vida que vivíamos, de pecado, vida escrava, vida vazia, vida pautada pelas trevas, é coisa do passado, Senhor. Em Cristo somos novas criaturas. Em Cristo o novo homem está sendo criado para um padrão de retidão e justiça. E que este padrão, esta nova vida, será nesta manhã confirmado, Senhor. Cada um dizendo a si mesmo de que está em comunhão ou tem estado em comunhão com o Senhor e uns para com os outros. Que temos andado na luz, Senhor, embora pratiquemos o pecado aqui e acolá. Ele não é uma prática em nossas vidas, Senhor. Ele não é uma condição diária das nossas vidas, Senhor. Mas o mesmo arrependimento que inicialmente o Senhor nos deu é o mesmo arrependimento que permanece em toda a vida do cristão, Senhor. Fazendo com que ele reconheça os seus pecados, se volte para ti, se humilhe, se examine debaixo da luz da tua palavra, reconheça os seus pecados e, acima de tudo, o abandone, Senhor. É o que nesta manhã nós iremos confirmar diante de ti. Oh Deus, dá com que cada irmão tenha essa consciência profunda. Dá com que cada irmão saia daqui nesta manhã alegre. Saia daqui nesta manhã, Senhor, dispostos. Saia daqui nesta manhã engajados, ó Deus, a continuar no mesmo compromisso e pisada de fé, ó Deus, que o Senhor exige de nós. Dá com que este pão e este vinho sejam separados do uso comum, Senhor. E que assim como na mesa há juízo, cremos que também na mesa há graça, Senhor. A graça para aqueles que participam pela fé de uma maneira legítima. Estão em condições para participar pela fé da vida de Cristo, confirmar a sua comunhão, ser fortalecido, ser animado, ser engajado, Senhor. É o que cremos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem está em comunhão dignamente vai participar, se coloque em pé.
23, o Senhor Jesus, na noite que foi para ele, tomou o pão e tendo dado graça, ele disse: "O meu corpo que é dado por vós." Por semelhante modo, depois de haver ceado, o verso 25, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim." Então nós iremos fazer memória do corpo e do sangue do Senhor, todos participando do corpo, que representa o pão, que representa o corpo, e o cálice, que representa o sangue. Se assenta, eu estarei orando para encerrarmos. Senhor Deus, te bendizemos mais uma vez por tua graça e teu favor para as nossas vidas. Te agradecemos por tua longanimidade para com cada um de nós, não objetivando que cada um de nós vive, mas que, pelo contrário, cada um de nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E tu tens sido paciente, longânimo, mas dá que também não venhamos abusar, Senhor, da tua longanimidade e paciência, mas que venhamos considerar que tu não és somente um Deus de misericórdia, mas que acima de tudo é de justiça, é um Deus que disciplina, é um Deus que todo dia diz a cada um de nós que devemos andar como Cristo andou. Dá-nos graça para que este propósito se cumpra em nós. Amém. E que, como sal e luz, ó Deus, nós, o teu povo, possamos viver neste mundo, vivendo o teu evangelho, Senhor, a respeito do custo que é o discipulado. Eu e os nossos irmãos, cada um de nós, amém, possamos viver as implicações profundas do evangelho nessa sociedade tão corrompida, tão perdida, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.